Olá, eu sou o professor Christian Venzon e hoje falaremos sobre capital de giro. O capital de giro possui uma participação importante no desempenho operacional das empresas, cobrindo mais da metade dos ativos totais investidos em uma empresa. Uma má gestão do capital de giro pode levar uma empresa à insolvência financeira, resultando em sérios problemas financeiros. Possuir ativos correntes na estrutura financeira de uma empresa é importante para poder viabilizar seus negócios e contribuir para a formação do retorno econômico do investimento realizado. A importância e o volume do capital de giro necessário em uma empresa são determinados principalmente pelo volume de vendas, tendo como lastro os estoques e contas a receber e o caixa. Tem alguns outros itens que também têm uma importância no capital de giro, por exemplo, a sazonalidade do negócio, a variação do giro no tempo. Se uma empresa tem sazonalidade nas suas vendas, ela precisa ter um capital de giro maior para esses momentos em que a venda irá crescer. Fatores cíclicos da economia. A recessão e a mudança no mercado também são fatores que podem fazer com que a empresa precise de mais capital de giro. Tecnologia. A tecnologia, quando aplicada aos custos e ao tempo de produção, também pode fazer com que a empresa precise investir mais capital de giro, o que irá se reverter mais tarde em lucros para a empresa. Políticas de negócios. As alterações nas condições de vendas de uma empresa também podem fazer com que ela necessite mais capital de giro ou menos. Se a empresa queira fazer uma política agressiva de vendas, ela vai vender mais a prazo e vai precisar de mais capital de giro. Aqui a gente tem um balanço patrimonial que é dividido em ativo passivo, ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. O capital de giro é representado pelo ativo circulante, ou seja, pelas contas de disponibilidades, contas a receber e pelos estoques. Como os elementos que compõem o ativo circulante não têm sincronização temporal, a empresa necessita do capital de giro. O que acontece? O ativo circulante ele possui as disponibilidades, contas a receber e os estoques. Nas disponibilidades, a empresa tem o caixa, o dinheiro. Ela vai pegar o dinheiro do caixa, investir nos estoques, vai fabricar o produto e vai vender. Saiu dos estoques e entrou no contas a receber. Essa saída do caixa para os estoques e até o contas a receber, esse ciclo não tem o mesmo tempo. Então aí que entra o capital de giro da empresa. O capital de giro é segmentado em fixo, permanente, é o capital mínimo necessário para manter a empresa em condições normais de funcionamento. E o variável, que é o sazonal, é o capital para as necessidades adicionais em determinados períodos. Por exemplo, um aumento de vendas, uma compra antecipada de matéria-prima, o teu fornecedor está dando um prazo bom, um preço bom, a empresa quer comprar essa matéria-prima, ela tem que ter esse capital de giro para fazer isso. Aqui a gente tem um gráfico que tem o capital de giro fixo da empresa, que a empresa usa normalmente, que é a linha azul. A reta vermelha identifica o limite de capital de giro estabelecido pela empresa, que é o máximo que ela pode usar. E na linha amarela, ela tem o capital de giro sazonal. Então, analisando o comportamento do capital de giro da empresa, a gente identifica que o capital de giro da empresa evoluiu de 5 milhões para 7 milhões nos últimos 5 anos. Já o capital de giro variável, que é aquela opção que a empresa tem de usar algumas vezes, no ano 2 foi utilizado um montante de 3 milhões. Já no ano 3 a empresa não utilizou o capital de giro sazonal. E a partir do ano 4, ela começa a utilizar um crescimento constante, atingindo 2 milhões no ano 5. A administração do capital de giro diz respeito à administração das contas dos elementos de giro, ou seja, dos ativos e passivos circulantes, e as inter-relações existentes entre eles. Neste conceito, deve-se estudar os níveis de estoques adequados para a empresa, seus investimentos em créditos a clientes, critérios de gerenciamento do caixa e a correta estrutura dos passivos correntes, sempre tendo por base a manutenção de determinado nível de rentabilidade e liquidez. É indispensável observar-se que rentabilidade e liquidez não são a mesma coisa. Uma empresa pode ser muito rentável, mas mesmo assim tem um problema de fluxo de caixa. A chave está na duração do ciclo de capital de giro, ou seja, quanto tempo é necessário para converter caixa novamente em caixa. A liquidez refere-se à facilidade e à rapidez que um ativo pode ser convertido em caixa. Um ativo com alto índice de liquidez é aquele que pode ser vendido rapidamente sem ter uma grande perda de seu valor.
A liquidez tem um grande valor para as empresas, pois a possibilidade delas terem algum problema de insolvência é muito menor. Se eu possuo dinheiro em caixa, eu consigo pagar minhas contas. Mas ter muitos ativos líquidos também gera um problema. Normalmente os ativos líquidos não são rentáveis para a empresa. Um exemplo é a conta caixas e bancos. São os ativos mais líquidos do balanço, só que não possuem nenhuma rentabilidade. Aqui nós temos um exemplo de um balanço patrimonial onde o capital circulante líquido é positivo. A gente pode identificar que os ativos circulantes são os ativos de baixo retorno e os não circulantes alto retorno. Por que o ativo circulante são os baixos retornos? Os caixas e os bancos estão lá parados, não tem rentabilidade nenhuma. No próximo balanço, nós temos o capital circulante líquido negativo, onde a gente tem um alto retorno, mas um alto risco. Alto retorno porque a gente está investindo nos ativos não circulantes, mas o que acontece? Meus ativos circulantes, que são utilizados para pagar os passivos circulantes, não são suficientes. Ou seja, se a empresa não conseguir gerar logo ou a médio prazo o capital de giro, ela não vai conseguir pagar suas contas. Encontrar a proporção ideal vai depender do segmento de atuação da empresa e do momento que a empresa vive. Capital circulante líquido. O capital circulante líquido ou capital de giro líquido é encontrado pela diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, refletindo a posição financeira da empresa. O capital circulante líquido representa o volume de capitais de longo prazo que se encontram financiando os ativos circulantes da empresa. O capital circulante líquido pode ser encontrado de duas maneiras. A mais fácil de se encontrar é o ativo circulante menos o passivo circulante. A forma correta é o patrimônio líquido mais o passivo não circulante menos o ativo não circulante. Como eu comentei, a maneira correta de se identificar o capital circulante líquido é de baixo para cima. A parcela de recursos de longo prazo, passivo não circulante e patrimônio líquido, que excedem os investimentos de longo prazo, que é o ativo não circulante, vai gerar meu capital circulante líquido. Nesta empresa, a gente pode ver que dos R$ 35,00 do ativo circulante que ela possui, R$ 20,00 são financiados pelo passivo circulante, o restante pelo passivo não circulante e pelo patrimônio líquido. Ou seja, dos R$ 80,00 captados a longo prazo, 65 deles também estão sendo aplicados em ativos de longo prazo e os 15 restantes estão sendo aplicados para financiar o capital de giro da empresa, que demonstra que ela possui uma folga financeira. Aqui neste balanço a gente tem uma empresa com capital circulante negativo. A folga financeira é negativa pela presença da exigibilidade de curto prazo, que está financiando as aplicações de longo prazo. Ou seja, meu passivo circulante de curto prazo está financiando meu ativo não circulante de longo prazo. O capital circulante dessa empresa é de menos R$ 20,00, indicando que R$ 20,00 estão sendo aplicados em ativos não circulantes, que está aqui junto com 65. O capital circulante líquido dessa empresa é de menos R$ 20,00, indicando que R$ 20,00 aplicados em ativos não circulantes são financiados por dívidas de curto prazo. Também podemos observar que a empresa possui R$ 45,00 de recursos de longo prazo, mas este valor não é suficiente para cobrir os 65 das aplicações no ativo não circulante, sendo a diferença de R$ 20,00 cobertas por obrigações correntes, o passivo circulante. O que nos diz isso? A empresa buscou recursos de terceiros e próprios no valor de R$ 45,00, mas investiu R$ 65,00 no seu ativo não circulante. Então, o passivo circulante dessa empresa está financiando o capital circulante líquido, o que pode ser perigoso, porque se ela precisar pagar suas dívidas a curto prazo, ela pode não conseguir. A situação de capital circulante líquido, falta de liquidez, é em algumas vezes uma decisão estratégica da estrutura financeira da empresa. Esta posição de liquidez é decidida com base na relação que melhor satisfaça as necessidades e os objetivos da empresa. Empresas com fluxo de caixa previsível podem operar com capital circulante líquido negativo baixo ou até mesmo zero, como é o caso de pedágios e transporte coletivo, que recebem o dinheiro à vista e conseguem ter uma liquidez rápida. Uma maneira de melhorar o capital de giro também é o ciclo de conversão de caixa, que é o ciclo operacional da empresa, que é o que acontece entre as disponibilidades, o estoque e o contas a receber. A empresa compra matéria-prima, fabrica
vende e vai receber. Esse tempo é o ciclo operacional. Se a empresa consegue diminuir seu prazo de recebimento de vendas, ou seja, vender com prazo mais curto, ou pagar seu fornecedor com prazo mais longo, ela vai estar trabalhando seu capital de giro. Análise e dimensionamento dos investimentos em capital de giro. Uma importante metodologia de estudos da posição de equilíbrio de uma empresa é aquela baseada na distinção de seus ativos e passivos em itens financeiros, operacionais e permanentes. É maneira relativamente simples de se avaliar a necessidade de capital de giro da empresa. Como é feito isso? Se divide o ativo circulante e o passivo circulante em financeiro e operacional. Os ativos de longo prazo, passivos de longo prazo e o patrimônio líquido são considerados permanentes. Ativo circulante financeiro. O ativo circulante financeiro, também conhecido como errático, é formado pelas contas que não possuem nenhum vínculo direto com o ciclo operacional da empresa. Varia em função da conjuntura e do risco de maior ou menor liquidez que a empresa deseja assumir. Já o ativo circulante operacional, conhecido como cíclico, por que cíclico? Começa com a compra da matéria-prima, fabricação, a venda. Recebi, começa de novo, com a compra da matéria-prima, fabricação, venda, recebimento de vendas, e assim vai de forma cíclica. É composto pelas contas do balanço patrimonial que possuem relação com a atividade operacional da empresa, ou seja, é a operação. São diretamente influenciados pelo volume de vendas, produção. Esses ativos devem manter coerência com o ciclo operacional da empresa, de forma que o investimento realizado seja condizente com as necessidades de investimento em capital de giro. Ativo permanente. O investimento fixo inclui os direitos a receber da empresa a longo prazo e os ativos imobilizados. São todos os ativos não circulantes da empresa. Passivo circulante financeiro. O passivo circulante financeiro inclui as dívidas da empresa com as instituições financeiras e outras obrigações que não apresentem nenhuma relação direta com a atividade operacional, ou seja, qualquer alteração na produção não afetará as contas do passivo circulante financeiro. Já o passivo circulante operacional é representado pelas obrigações de curto prazo, identificadas diretamente com o ciclo operacional da empresa. É similar ao ativo financeiro, onde as contas são representadas pelas dívidas de funcionamento da empresa, como, por exemplo, salários a pagar, fornecedores, impostos sobre vendas. Passivo permanente. O passivo permanente é composto pelas fontes de financiamentos a longo prazo de capitais de terceiros e os próprios da empresa. É o passivo não circulante e o patrimônio líquido do balanço. Necessidade de investimento em giro. Os ativos circulantes operacionais representam os investimentos que a empresa precisa efetuar em itens operacionais de giro, como valores a receber, estoques. Subtraindo-se desses valores financiamentos operacionais realizados pela empresa, como fornecedores, salários, impostos, chega-se ao valor do ativo circulante líquido, que representa a efetiva necessidade de investimento de capital de giro da empresa. A fórmula para se encontrar a necessidade de investimento em giro é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Quando a empresa possui um resultado positivo no cálculo da necessidade de investimento em giro, demonstra que a empresa está criando um fluxo de caixa mais rápido do que o fluxo de entrada, identificando que a empresa necessita permanentemente de investimento em capital de giro. Uma necessidade de investimento em giro positiva não é bom. O que acontece? A empresa está comprando a matéria-prima e recebendo depois que pagou ela. Então ela tem uma necessidade de investimento em giro, é positivo, isso para a empresa não é bom. Quando a empresa possui um resultado negativo no cálculo da necessidade de investimento em giro, evidencia um excesso de funcionamento onde as fontes externas estão financiando os investimentos da empresa. Necessidade de investimento em giro negativo. Eu estou conseguindo receber o dinheiro das vendas que eu realizei para os meus clientes antes de pagar meu fornecedor. Estou recebendo em 20 dias e estou pagando em 30. Eu tenho 10 dias que eu consigo usar esse capital para investimentos. Necessidade total de financiamento permanente. A necessidade total de financiamento permanente de uma empresa é calculada pela soma da necessidade de investimento em capital de giro com o investimento permanente, o ativo não circulante. A fórmula para se encontrar é a necessidade de investimento em giro mais o ativo não circulante. Este resultado deve ser coberto pelos passivos permanentes, que são o passivo não circulante mais o patrimônio líquido, para que se estabeleça um equilíbrio financeiro da empresa. Caso o passivo permanente seja maior que a necessidade total de financiamento permanente,
Conclui-se que a empresa possui um saldo disponível positivo, ou seja, a sobra de recursos financeiros para aplicações diversas, como, por exemplo, o uso para o capital de giro sazonal. Caso a necessidade total de financiamento permanente seja maior que os passivos permanentes da empresa, o saldo disponível será negativo. Isto significa que a empresa está financiando parte de suas necessidades de longo prazo com fundos de curto prazo do passivo circulante. O saldo disponível funciona como uma reserva financeira da empresa, para ser utilizado em eventuais necessidades de investimento operacional em empresas que possuem atividades sazonais. O capital circulante líquido engloba os ativos e passivos circulantes. No cálculo da necessidade de investimento em giro, utiliza-se somente os ativos e passivos operacionais. Assim, podemos entender que o capital circulante líquido é a soma da necessidade de investimento em giro mais o saldo de disponíveis. Lembrando que uma boa administração do capital de giro envolve uma alta rotação do circulante da empresa. O que significa? Que quanto mais rápido a empresa tivesse o ciclo operacional, menor o capital de giro. E com isso a gente encerra a aula sobre capital de giro. Até logo, até a próxima aula.